Olá, internautas, amigos queridos, mais uma vez nós estamos aqui na roda de conversa em família. Eu, Vera Sancari, Eudigera Miranda, coordenadoras da área da família. E hoje nós temos a nossa convidada, Aline Domingues, que vem falar conosco sobre perdão e família. Será que tá fácil perdoar a família? Será, Hilde? Não sei, vamos ver. E ela vai trazer para nós também a visão pela ótica da neurociência. Então vamos ver o que fala a neurociência. Será que ela anda junto com o espiritismo? O que você acha? Olha, eu acredito que sim. Eu já tô aqui bem feliz porque não sou neurocientista, mas o que nós lemos, o que pesquisamos e o que vem trazendo, né, de novidade, o que fala, vem naquela coisa assim naquele sentido de estar junto. Não é? Então vamos caminhar, ver se os dois se abraçam ali no final. E para iniciar, em Mateus 18, 21, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu não te digo até 70 vezes, mas até 7 vezes. Essa passagem nos ensina sobre a importância do perdão incondicional. Claro que nessa fala de Jesus, perdoar sempre. Não tem uma quantidade. Mas eu fiz essa continha, que eu não ia deixar assim. 70 vezes 7, 490. Eu até falei para a Hilda, ela falou, não, você não vai falar disso. Vou, que eu falei 490. Eu não tenho tanta idade, será que eu já perdoei 490 vezes? Acho que não. E tem mais, né? Porque já que você queria fazer essa conta. Eu queria fazer essa conta e trazer essa pergunta para você. Já perdoou 490 vezes? Eu poderia dizer para você, já fez a conta 70 vezes, 7 vezes, né? Então daria bem mais. Mas assim, é como você frisou bastante, que na realidade isso é uma conta simbólica para dizer que o perdão, ele quantas vezes forem necessárias, nós temos que perdoar. Não tem uma quantidade, mas se nós formos trazer o número que a Vera tanto queria... Ai, 490, é bastante, gente, eu não me perdoei. Eu sou nova. Não, sinceramente, não sei dizer para você de tudo, porque às vezes a gente pensa... de nós para com o outro, mas também tem da sensação do outro para conosco. Então, eu não sei se tem alguém chateado comigo, com tanta mágoa, com tanta raiva. A gente não sabe quantas pessoas nós acabamos magoando no caminho, para eu poder dizer assim, eu já perdoei 100 vezes, 200 vezes. Eu penso que o processo é esse, né, de nós estarmos disponíveis, de coração aberto, com os sentimentos mais nobres para praticar o perdão. Exatamente. Se não conseguimos perdoar tantas vezes, mas pelo menos assim, dizer, eu quero trazer isso para a minha vida, trazer para a família, porque, Aline, como pesquisadora, estudiosa, enfim, atuante nessa área, né? O que a neurociência pode nos auxiliar nesse sentido e o que fala? O que a neurociência trabalha, o que explica a respeito do perdão? Primeiro, bom dia. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês, contribuindo e mais uma vez confraternizando. E sim, o que vocês falaram, né, em meio de tanta brincadeira, mas o perdão, ele é algo que nós precisamos, é uma necessidade vitalícia. A neurociência, ela traz um estudo a respeito de perdão, inclusive eu trouxe uma referência
para discussão com a Vera nos bastidores, um estudo italiano que se estendeu em Universidade de Michigan e depois em toda a Europa. A necessidade de perdão. Por quê? O perdão, ele regula toda a sua saúde sistêmica. Pressão, diabetes, humor, já começa por aí. Já aconteceu de você chegar num lugar e, olha, eu acho que alguém anda meio mal-humorado. Olha, não conversa com fulano, porque aquela pessoa é difícil de conversar. Fulano é amargo. Muitas vezes é a ausência de perdão. E quando ela fala ali 70 vezes 7, se a gente parar para pensar, vezes 7 seria ao dia. O perdão é de uma maneira abundante. Então, a neurociência, ela traz que o ato de perdoar, ele favorece em todo o teu ambiente homeostático, né? O teu ambiente interno para ter essa homeostasia, que é a harmonia com o ambiente externo. Nós trazemos ali a questão da ansiedade, tem a questão, como foi falado aqui na reunião anterior, suicídio. Isso é grave, gente. Até situação de pressão arterial, a autoestima e também a questão de, olha só, a perturbação de sono. Junto desse estudo, trouxe que pessoas que dormem menos, elas têm a vida mais curta, têm um sistema imunológico mais baixo, ele se torna mais acessível às enfermidades e nesse entremeio, os seus hormônios. A mulher, ela pode entrar na menopausa mais cedo, o homem na andropausa, e por aí vai todo o desregrar por falta de perdão. Então, todo mundo fala que perdão é algo de alma. Para a ciência admitir essa situação de estudar perdão, era tido como uma entidade espiritual. A ciência não admitia isso. E quando a ciência começou a estudar essas situações espirituais, foi justamente para provar de que não existia. Mas a comunidade científica hoje se dobra por ter se surpreendido com as evidências da espiritualidade. As evidências de que existe um Criador, que alguns chamam de fabricante, outros de Deus, e de que as suas filosofias são em busca de pertencer a essa divindade, que querendo ou não, aí é onde foi o achado da ciência. Para você ter essa conexão e para você ter essa certeza de que você pertence a essa divindade e de que você tem acesso a ela, você precisa ter perdão. Olha aqui se abraçando a espiritualidade. E assim, porque assim, a gente sabe, né, Yudi, isso é trazido muito para nós dentro da doutrina, o quanto se faz necessário nós resolver os nossos problemas aqui, não deixar mágoas crescer, porque isso faz muitas sequelas no espírito, que pode ocasionar problemas seríssimos em outra encarnação. Né? E engraçado que você traz... E a gente traz... não precisa pensar em outra encarnação, porque não, como a Aline está falando, de toda a problemática que a falta do perdão ocasiona na vida do indivíduo. E se ocasiona na vida do indivíduo, esse indivíduo faz parte de uma família, ele é membro de uma família, também adoece toda a família. Um indivíduo pode adoecer toda a família. Sim, porque ele é parte de um todo, né? Carl Sanders, um grande estudioso e também astrônomo, ele fala que nós somos poeira estelar. A poeira estelar é o que comprova que nós viemos de uma divindade, conforme descreve o tal do livro sagrado. Isso para a ciência foi uma afronta. Um cientista provando a nossa origem. E mais, ontem eu estava estudando um artigo a respeito de que cientistas renomados de Harvard, que é referência na sequência de neurociência, de que estão
Já saíram os primeiros artigos, que a gente produz artigos e depois a gente começa a colocar eles em provas. Dessas provas, para evidenciar que é real, já passaram por 7 de 10. De que nós somos, sim, produto de uma espiritualidade, que nós temos alma. Onde é a nossa alma? O que é a alma? É algo intangível, porque a ciência, eu não consigo dar um remédio para a alma. E mais uma vez, o que forma essa alma e o que faz essa alma ser conduzida e ter um comportamento aqui fora é o perdão. E quero deixar aqui também, a nível de curiosidade, de que dentro do teu cérebro, a área para perdão e ódio e mágoa é a mesma. São as mesmas áreas acessadas, as mesmas áreas ativadas. O seu córtex pré-frontal, né, que toma toda a parte de toda tomada de decisão, é a mesma área, ou seja, a mesma ferramenta, digamos assim, que você tem para perdoar, você tem para odiar. É uma questão de escolha. Então, Aline, tá, mas e aí, qual é o fazer? pulo do gato? Como é que isso acontece neurologicamente? Perdão, assim como amor e caridade, é uma decisão. É onde entra o seu sistema límbico, que é a parte de tomada de decisão que fala mais alto. O que a gente fala, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. É o que a gente sempre coloca dentro da doutrina, né? Que tudo é escolha, né? E é aquela brincadeirinha que acho que a gente até fez aqui uma vez, é a cestinha de fruta podre, né? Eu te dou. Você aceita se quiser. A todo momento. Né? Tudo é uma escolha nossa. A todo que vamos momento alimentar. vai existir à sua frente, de maneira metafórica, de maneira assim, bem imaginatória, assim, didática. Sempre vai existir à sua frente 2 botões para você apertar. O azul ou o vermelho. É uma escolha. Dependendo do disparo, de acionamento desses botões, haverão consequências positivas ou negativas em virtude de perdão. A falta de perdão, ele não só causa infarto, como a falta de perdão é o que origina. Eu fui intensivista há anos. Você chega na beira de um leito de UTI, o paciente, na última, fisiologicamente e cientificamente, não tem como ele fazer mais nada para aquele paciente ele estar vivo. E todos eles passam pelas 3 maiores angústias da vida. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, ou eu fiz o meu propósito e para onde eu vou. Porém, esses 2 primeiros, eles podem até passar despercebidos. Mas para onde eu vou sempre vai esbarrar no perdão. O que eu plantei, né? Porque se você tem perdão, isso é científico, gente, isso não é crendice, isso é a própria ciência. Susan Hudson traz aqui pra gente, de que a falta de perdão, ela pode destinar, mudar uma diretriz de vida. Psicossocial, comportamental, familiar e ainda mais a sua identidade. Quem é você? Quem é você com perdão e quem é você sem perdão? Eu quero também deixar algo curioso aqui, de que o perdão ele faz parte de nossas identidades. Sim, porque nós falamos assim, quando acontece uma situação em que nós decidimos pelo perdão, a partir daquele momento, você se vê uma outra pessoa, porque você sente diferente, você percebe diferente, você caminha diferente. Ao passo que você decidindo pelo não perdão, pela mágoa, pelo ódio, pela vingança, você também, se você já decidiu aquilo, você é uma outra pessoa completamente diferente. É um prisioneiro, né? E sim. É um prisioneiro. Porque a gente sabe que o perdão, ele é libertador. A partir do momento que eu me conheço, que eu sei a minha verdade, que eu conheço a minha verdade, eu começo esse processo que você está falando de buscar essa cura, as diversas curas. Como você falou, que não é um medicamento
que eu vou beber e que vai curar a minha alma. Não tem em nenhuma Não é? prateleira de farmácia. Mas o Não perdão existe. é esse medicamento, e na Sim. dose certa eu posso, ou seja, é um trabalho que assim independe de qualquer pessoa, de qualquer profissional, porque eu posso trazer esse benefício, eu posso beber desse medicamento que é gratuito, né? Sim. Trazer para mim, para minha vida e para minha família. Então, e para concluir o que você perguntou, primeiro a gente precisa entender quem somos nós e quem nós somos diante do perdão ou da falta dele. Aí imagine, depois que nós já sabemos quem somos nós, a percepção de que nós temos de perdão, agora coloca esse ser numa família, num ambiente familiar. O comportamento, o nosso ambiente modifica a gente. Existe um ditado que, na verdade, ele é um ditado, mas ele é cientificamente um artigo, ele é comprovado. Quer ser uma pessoa sábia, ande com sábio. Quer ser, por exemplo, você tem 5 amigos sábios, você quer ser sábio, será o sexto andando com eles. O contrário disso também, quer ser um idiota, ande com pessoas idiotas. Por isso que eu ando com você. Eu quero ser sábia. E com a Aline, que eu quero aprender a perdoar. Entende? Então, assim, imagine um ambiente hostil, um ambiente familiar que não tem esse preparo, que não tem esse acesso a essas informações. Porque tudo é culpa do outro. E tudo que eu faço, não só na questão da minha vida, mas tem um reflexo na minha comunidade. Na comunidade, no nicho, no ambiente, no núcleo familiar, como também no trabalho. Não tem como você chegar no trabalho, eu deixei a Aline em casa, e não tem como também eu vir para casa sem os problemas do trabalho. Somos seres únicos. Agora, como é essa questão de perdão? O artigo traz a questão de perdão comunitário. Me deixou bastante curiosa. Porque o perdão é individual. Mas quando você tem o seu papel bem definido e quando você sabe quem é você e você exerce a função do perdão de maneira abundante diariamente, você provoca no outro, porque o ambiente te influencia. Tira uma pessoa de um ambiente onde existe álcool, droga, e coloca ela num ambiente diferenciado. A terapia comportamental deixa isso muito claro, e isso embasando dentro de todas as situações possíveis que a neurociência, a psiquiatria, e o que eu achei mais interessante, que quando se tratou de perdão, e esse perdão comunitário, se reuniu psicólogo, psiquiatra, neurocientistas, filósofos, fisioterapeutas quânticos, só para entender aquilo que nós já sabemos a respeito de perdão. Aquilo que já deixou para as filosofias, aquilo que já ficou escrito, aquilo que o nosso bom senso, a nossa consciência, o nosso senso crítico. Eu acho que minha consciência pesou. Na verdade, não é só consciência. É algo que a ciência traz como chamado de ponto de Deus, que é quando nós vamos orar ou rezar, quando nós elevamos o nosso pensamento, ele se acende. Foi monitorado por ressonância magnética e por eletrorressonância, de que essa área inativa no cérebro, ela acende. Quando nós temos essa conectividade com essa divindade, nós conseguimos ter um disparo neuroquímico. Isso acontece uma química no teu cérebro que você aqui desempenha o perdão. Aline, e há quanto tempo a gente pode falar que a neurociência vem trabalhando nisso e comprovando? Neurociência é uma ramificação, uma vertente da ciência considerada nova. Ela tem em torno de... Alguns artigos trazem 50 anos, outros 35. Vamos ali ficar nessa média, né? Para a ciência isso é pouco tempo, é muito novo. Mas se debruçando a respeito de perdão, de espiritualidade, tem 15 anos. Nossa, você vê, né? Como é algo que é recente
e que a doutrina espírita, lá em 1857, Aham. já vinha falando, né? Já vinha falando para gente. Agora, só que isso aí a gente falando de doutrina espírita, porque Jesus, Não. há mais de 2023 anos, já falava para nós da importância do perdão. Por isso que ele falava: aproveita enquanto estás na caminhada para Se acertar se com a- vossos irmãos. justamente para que nós, né, façamos os nossos acertos, desatemos esses elos do ódio, da raiva, da mágoa, para justamente podermos voar livres com perdão, com amor, né? Porque trazendo o perdão, nós vamos conseguindo nos libertar também para amar. Porque se eu não perdoo, como que eu posso amar? Se eu tenho tanta raiva em mim, se eu tenho tanto ódio, como que eu vou amar alguém? Não é? Então, o perdão, ele é libertador. É, eu imagino assim, um pássaro, né? Aquela imagem do pássaro que está preso ali, se debatendo para poder voar, até que consegue, ou ele próprio, abrir aquela janelinha da gaiola e poder alcançar aí alturas inimagináveis. Então, eu me imagino assim, né? A cada movimento que tem que partir de mim, como você disse, né? Trabalhando tudo isso. Olha quantas conquistas que você falou aí é a questão do sono, é a questão do bem-estar de uma maneira geral, né? Porque em tudo, o perdão. Porque se a gente parte do princípio que perdão é uma decisão cognitiva, né? Como eu decido te cumprimentar, te receber bem, é uma decisão cognitiva. Então, como eu decido me levantar da cama, escovar os dentes, quais as decisões que nós tomamos? Quando tem essa questão do sono que você falou aí, a falta de perdão, gente, é que a gente tem pouco tempo, mas a questão, não só a questão neurológica, mas desestrutura, tira você de todo o seu eixo harmônico, hormonal, a questão de sono, apetite. Pessoas que, por falta de perdão, descontam essa raiva em alimentação, comem demais ou comem de menos. Descontam isso em alguém. Não tem assim, sempre tem uma família. E o estudo Sempre tem uma família boa, né? Não, Sempre tem uma família, não, gente. sempre tem uma família assim, ó. Repare, nossa, mas fulano, ou aquela criança, ai, a mãe bate demais, ai, porque a criança apanha demais, ai, o marido sofre. Sempre tem um integrante da família que é quem segura as pontas. Porque sempre onde tem alguém estressado, tem alguém sobrecarregado. E isso é científico. Tem um hospital, uma junta aqui de profissionais, uma sociedade de cardiologia aqui no Brasil, já que começou esse trabalho. E no hospital, quando o paciente interna, eles perguntam se tem religião e tal, e aí começa, junto do tratamento, se ele tem alguém para perdoar. E as pessoas se sentem até invadidas, assim, porque é tão pessoal. Veja a mentalidade das pessoas. Não é problema eu me despir na frente de um profissional ou alguém me ver nua durante um procedimento para trocar uma fralda ou para passar uma sonda, mas eu me sinto pior que isso quando eu falo que eu não tenho perdão por alguém. Então, eles começaram com essa comissão dentro do hospital e, dentro desse estudo, eles começaram a fazer medicação placebo. Aquela que Sim, sim. só tem farinha Faz de de trigo. conta, faz de conta. E essas pessoas, e começaram a trabalhar a parte de perdão dessas pessoas. Psicólogos, neurocientistas, psiquiatria e o cardiologista. Medicamento, aquele paciente ele ia ter 23 dias de internamento. Com esse evento, placebo e acompanhamento, o paciente com 9 dias foi para casa. O negócio é perdoar.
Então, assim, e eu falo de sistêmico Sim, mesmo, de corpo, de saúde fisiológica. Agora, você não imagina o bem, porque a gente, em âmbito hospitalar, a gente não tem esse viés, essa oportunidade de entrar nessa questão da espiritualidade, né? Porque é algo muito pessoal e as pessoas se sentem muito agredidas. invadida. Então, mas a gente encontrou dentro da ciência uma maneira de trabalhar a questão de perdão com evidências fisiológicas. Esse movimento é tão interessante que países de fora já começaram a copiar daqui do Brasil. E o mais interessante hoje da nossa roda de conversa aqui é ver como realmente, né, a ciência e a doutrina espírita andam juntinhas, né, Hilde? E Joana de Ângeles nos diz que, às vezes, os nossos conflitos, nossas mágoas começam em detalhes pequenininhos, que nós temos que tomar muito cuidado isso dentro do nosso lar, porque às vezes uma fala, algo não tão correto causa uma mágoa e isso vai crescendo, né? E daí vem Joana de Ângeles também para nós finalizarmos, nos trazendo um convite. É um Qual que é o convite. convite? A Aline trouxe para nós toda essa questão científica e já nos fez um convite, porque na fala dela já tem um convite para cada um de nós. E nós fomos buscar nas obras que nós estudamos, nas obras que nos dão base para falar no assunto, um convite para todos nós. E assim nós vamos encerrar a nossa roda de conversa, esperando que todos aceitem esse convite feito aqui, reforçado pela mentora de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, que está no livro Convites da Vida. E um desses convites é convite ao perdão. Então, com base em Mateus, no capítulo 6, versículo 14, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E aí, Joana traz para nós o seguinte convite: por mais rude haja sido a agressão, perdoa. Mesmo que a injustiça prossiga amargando as tuas elevadas aspirações, perdoa. Não obstante o amigo momentaneamente enganado se haja transformado em teu algoz, perdoa. Apesar dos teus esforços no bem, se nada conseguires, permitindo a sementeira da calúnia a multiplicar dificuldades e espinhos pela senda, perdoa. Em qualquer circunstância, perdoa aqueles que te ofendam, esquecendo as ofensas com que te agridam. Aquele que se compraz na perseguição ignora o grau de enfermidade que o vitima. O ofensor é alguém a um passo do desequilíbrio. O perseguidor permanece enleado nas teias do desvario e em breve será vítima de si mesmo. Indubitavelmente, a felicidade pertence sempre àquele que pode oferecer, que possui para dar. Muitas vezes serás convidado ao revide, conclamado à reação engendrada pela ira, que provoca a rebelião, tal a soma de circunstâncias negativas em que te verás envolvido. Tem, porém, cuidado. Reflexiona antes de reagir, a fim de não agires por precipitação e reflexionares tardiamente. Jesus, convidado diretamente à reação negativa, vezes sem conta, permaneceu integérrimo, perdoando e amando, por saber que aqueles que o afligiram eram espíritos aturdidos, afligidos em si mesmos, por essa razão, dignos de perdão. Fica o nosso convite ao perdão. E assim nós agradecemos, Aline, a sua participação. Esperamos também que numa outra oportunidade
possamos retornar aqui, se não com esse tema, mas com outros, porque a nós é muito agradável esta roda de conversa em família para trazermos esclarecimentos, tantas situações que você trouxe, algo até para que a gente possa querer buscar mais, né? Detalhes que às vezes a gente deixa passar desapercebido ou que nós não sabíamos mesmo, né? Curiosidades. Então, muito obrigada a você e nós deixamos aqui o nosso abraço a todos que nos acompanham, não é, Vera? Obrigada pela companhia, esperamos vocês na nossa próxima roda de conversa. Até!